Olá, senhores estudantes, aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Griffiths, de Mecânica Quântica. Estamos diante aqui do problema 2.12, né? Problema 2.12 que nós vamos tratar aqui, né? Então, nesse problema ele fala o seguinte, né? Calcule o valor esperado da posição, o valor esperado do momento linear, o valor esperado do quadrado da posição, o valor esperado do quadrado do momento linear, o valor esperado da energia cinética para o enésimo estado estacionário do oscilador harmônico utilizado no método do exemplo 2.5. E confira se o princípio da incerteza é satisfeito. Então, isso é o exercício pede. Bom, o problema 2.5 que ele se refere é este, né, que está no livro do David Griffiths, que é calcule o valor esperado da energia potencial no enésimo estado do oscilador harmônico. Então, a resolução diz assim, né? Então, para o cálculo do valor esperado da energia potencial, ou mesmo valor esperado do potencial, isso é igual, então aqui está, o valor esperado, o potencial do oscilador harmônico é meio de m ômega quadrado vezes exposição ao quadrado. Então, o valor esperado disso então vai ser igual a... O valor esperado de constantes é a própria constante, assim como a máxima constante, ômega, que são apenas parâmetros aqui que nós temos no cálculo, né? E então fica o valor esperado, na verdade, de x ao quadrado. Isso sim é que deve ser calculado. Então vamos sanduichar, tá? Aqui está explícito agora, né? Sanduichar, como eu vivia falando no todos os outros exercícios, que deve sanduichar o operador de posição, mesmo que seja de posição quadrada, agora aqui está explícito isso. X é um escalar, então ele pode vir aqui na frente, você só escrever então módulo de π quadrado, não tem problema nenhum, né? Bom, e então aqui nós temos que há aqui, né, um ótimo artifício para avaliar as integrais, ele fala, né, desse tipo, envolvendo potências de posição e momento. Tá? Aqui fala, use a definição da equação 2.47, que é aquela que mostrou o operador escada, né, que é o operador de subida e descida, na relação que a gente tem, para a expressão da posição e do momento em termos dos operadores de levantamento e abaixamento. Aqui ele chama de operador de levantamento, operador de subida e descida. Tá? Ok. Então vamos seguir a anotação do Griffiths, por operador levantamento. Então a gente tem aqui então que a posição pode ser reescrita em função desses operadores. Então x é escrito como h cortado sobre 2m ômega vezes o operador levantamento mais o operador abaixamento. E momento linear fica igual, também escrito em função desses mesmos operadores, fica assim, i vezes raiz quadrada de h cortado m ômega sobre 2 vezes operador levantamento menos operador abaixamento. Então essa aqui é a equação 2.69. Com isso, né, eu posso resolver então que no caso tenho que, nesse exemplo, né, que nós estamos vendo, no exemplo a seguir, estamos interessados em x ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui foi para dizer quem é x e mesmo quem é p. Agora, para ser x ao quadrado é o quadrado dessa expressão. Então, fica lá quadrado dessa raiz que vai ser h cortado sobre 2m ômega. E aqui a gente faz o quadrado desse parênteses, que vai ser quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Isso aqui são operadores, então eles não necessariamente comutam entre si. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tem que respeitar a estrutura toda. Então, primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Então, né, nós temos aqui a situação, né, ou seja, eu só vou saber se isso daqui comuta ou não, né, se é comutável, se o efeito, a rigor o efeito de um anula o efeito do outro, né, mas não no estado fundamental, né, que eu não consigo abaixar mais o estado fundamental. Então, se eu aplicar essa estrutura na função de ordem no estado fundamental, eu não vou conseguir abaixar mais o estado fundamental, vai dar zero, né? E agora o contrário, eu posso subir e depois voltar de novo para o estado fundamental. Esse operador atuando no estado fundamental, ele faria ir para o primeiro estado excitado, depois eu, aplicando o segundo operador aqui, eu voltaria para o estado fundamental. Aqui não. Ao aplicar primeiro o operador de descida, vai simplesmente ser zero. Né? Não vai dar. Então, tá vendo? Então, a ordem dos fatores aqui é importante. Então, tem que ser respeitado. Então, nesse caso, vou ter lá o valor esperado do potencial vai ser igual. Então, aí vamos pegar esses fatores que estão à frente, né? Para a posição, então no lugar de x ao quadrado, eu vou escrever então h cortado sobre 2m ômega. Aqui, né? Que tá vai ficar h cortado, porque aí o valor esperado da energia potencial envolve esse operador para a energia, para a posição da partícula. Então, mas ainda tem que multiplicar massa vezes ômega sobre 2, né? Então, sobre 2 encontra com esse 2 aqui, fica sobre 4. O m ômega que estaria multiplicando aqui, cancela com esse m ômega, desculpa, m cancela com esse m daqui, aí fica só o ômega lá e o h cortado, ok?
E aí, de fato, você tem sanduichado aqui, então, o operador posição em função de psi e psi quadrado. Veja, usando o método algébrico, que é o que nós estamos tratando nesse item aqui do cálculo no Griffiths, né, do oscilador harmônico, não tem mais como deixar de sanduichar o operador, né? Ele não é um escalar, né? Essa função não é um escalar que eu posso pôr aqui na frente, como acontecia antes, nos outros casos. Então agora eu vou ter que, de fato, fazer esse cálculo aqui, para o enésimo estado, né, que é os estados que nós estamos tratando. E aí, no caso, ele avisa para a gente, né, que quando você aplica o operador de levantamento sobre enésimo estado, você eleva ele, você faz soma, né, mais um nível de estado para ele. E quando você aplicar de novo, você vai ter, então, o enésimo estado mais 2, né? Então, isso aqui é o que ele está considerando. Ah, esse mais era para estar aqui no índice inferior, tá? Era para estar escrito psi de n mais 2, tá? Aqui foi um erro de... O editor de texto que foi usado no livro falhou aqui em colocar o mais aqui somando. Então, a gente tem aqui que, sem contar, né, que a normalização, que é ortogonal, né? Então, veja, você tem um estado, né, tá, complexo conjugado vezes um outro estado, vai dar zero, né? Para o psi n linha, vamos dizer assim, né, que é o mesmo que vale para o operador de abaixamento, né, ao quadrado sobre psi n. Ele vai diminuir em 2 unidades aqui no caso, que ele é aplicado uma vez aplicado a segunda, que é proporcional a psi de n menos 2. Aqui está digitado direitinho. Então, desse modo, né, esses termos caem e podemos usar a equação dos pontos 65, né, para avaliar os dois restantes casos, né, que é o que ele tratou aqui. Né? Então, deixa eu voltar um pouco. Ah, não, deixa eu avançar, né? Para a equação 2,65, deixa eu ver onde ela está. Ah, perdão, era a anterior, né? Acho que ele citou aqui. Na equação 2,65. Ah, poxa. Ah, tá chegando. Aqui, 2,65. Aí você pode avaliar os casos, os termos cruzados, né? Que seria primeiro o operador agachamento, abaixamento e depois o levantamento. Então, para o operador abaixamento, você teria, então, igual a n vezes psi desse enésimo estado, né? E depois que aplicou o de levantamento também. Então, ele acaba dando esse resultado. E quando você aplica o primeiro de levantamento depois de abaixamento, aí ele dá essa expressão. N mais 1 vezes o psi enésimo estado. Então, essa equação 65 eu também vou incorporar lá no exemplo, né? Então, tá aí para atender essa solução. Deixa eu só ajeitar aqui o enquadramento, né? E a gente tem, então, aí ficamos com o valor esperado, então, do potencial vai ser igual a h cortado ômega sobre 4 vezes essas quantidades. Tá vendo? N é os termos cruzados, né? N vezes πn, no caso, mais N mais 1 vezes πn, que é o outro estado, enquanto que o módulo, né, de π e πn foram apresentados aqui, né? Que havia dado... acabei avançando aqui, né? Aqui está sendo comentado, né? Sobre dar psi de n e psi de n mais 2. Como o operador foi aplicado para o mesmo psi e n gerou dois termos independentes, né? Então aí acaba zerando. Né? Porque aí os termos cruzados ficam com funções diferentes. Diferente quando você aplicou o operador de abaixamento e de levantamento. Eles reproduziram a mesma função, o mesmo estado, enésimo estado, né? E aí eles sobreviveram aqui, tá vendo? Para o enésimo estado. Só que o módulo de πn ao quadrado, né? Módulo de πn ao quadrado é simplesmente igual a 1 quando integra de menos infinito a mais infinito. Então, por isso que não aparece mais aqui o 1. Só fica, então, essas quantidades que resultam em meio de h cortado ômega vezes n mais meio. Aí confere com o que a gente estava analisando no problema anterior, no problema 2.11. E quando você estava no estado fundamental, você tinha 1/4 de h cortado ômega, lembra? Por resultado do valor esperado do potencial. E você tinha também que quando n valia 1, que é o primeiro estado citado, dava 3 meios ou 3/4, né, de h cortado ômega, era o valor esperado da energia potencial que você viu lá no resultado do problema 2.11, o problema anterior. Então, confere, tá vendo? Usando o método algébrico, né, que é usando os operadores de levantamento e abaixamento, você também tem esses mesmos resultados. E aqui temos, né, que como de costume, né, o valor esperado da energia potencial é exatamente metade, né, do total, ou seja,
o que ele fala aqui, né, que a outra metade, né, é claro, é a energia cinética, né, porque como a energia total vai ser o dobro da energia potencial nesse caso, vai dar o total. Isso precisa fundamental, né? E essa é uma particularidade do oscilador harmônico, como será visto nos próximos estudos que a gente vai fazer, né, mais adiante. Tá ok? Então essas são relações que envolvem esses casos, né? Então vamos finalmente para responder o problema 2.12, né, que é o que ele está querendo que calcule o valor esperado da posição, do momento linear. Vamos lá, vamos fazer essa sequência. Então, partindo da equação de 69, que envolve lá, né, primeiro temos essas. Então, o operador posição está escrito em função dos operadores de levantamento e abaixamento dessa forma, o operador momento linear está escrito em função dos operadores de levantamento e abaixamento desta forma. Então, o valor esperado da posição vai ficar igual. Aí vejamos, né? Essa quantidade já está no operador de levantamento e abaixamento, está aqui, né? Raiz quadrada de H cortado sobre 2m ômega, vezes aí sanduichando o operador em função do estado, do enésimo estado do oscilador harmônico, tá vendo? Psi conjugado e psi aqui. E aqui está o operador. Essa estrutura é um escalar, que veio aqui na frente, ok? Integra em todo o espaço, de menos infinito a mais infinito em dx. E aí você vai ter, então, aplicando esse cálculo, temos lá, né, o valor esperado, então, da posição da partícula, h cortado, vai ficar, então, veja, vamos olhar, vamos ver se eu consigo fazer o enquadramento dos dois. Não, não deu, mas tudo bem. Ó, veja só, se eu aplicar o operador levantamento sobre πn, o que ele vai produzir aqui? Ele vai produzir isso, tá vendo? Ele vai produzir uma raiz quadrada de n mais 1 vezes psi com o próximo estado com levantado, né? Então, um estado quântico, uma excitação acima, tá vendo? Vezes psi aqui conjugado. Mais o outro que é o de agachamento, né? Ah, tá explícito aqui, tá vendo? Ah, tá explícito, ficou bom. Não preciso subir até lá, né? Não havia anotado aqui. Então, agachamento do psi dá a raiz quadrada de n vezes psi de n menos 1, tá ok? E você diminui uma unidade. E aí, lá no exemplo anterior, né, eu esqueci de falar que era a raiz quadrada, né? Que, na verdade, quando elevava ao quadrado, aí produzia, no exemplo, né? Produzia n mais 1, tá ok? Era o quadrado que estava fazendo o efeito de extrair a raiz quadrada, né? Acho que estava no exemplo aqui, né? Tá vendo? Essas quantidades que tinham aparecido no exemplo, aqui na verdade é a raiz de n, só que por conta do quadrado, né, não fica mais aparecendo, né? O valor esperado. Aliás, porque atuou duas vezes, né? Houve uma dupla atuação, né? Uma de um efeito e outra extraiu a raiz. Aqui, nesse caso, nós temos então essa estrutura, né? Raiz quadrada de m e aqui também IPCN. Veja que são dois estados diferentes, tá? Atuando. Então, por isso que dá zero aqui, tá bom? Então, isso aqui, essas funções são ortogonais entre si, porque elas estão em estados diferentes, ok? E aí, de fato, vai dar zero aqui, tá ok? Um outro olhar que a gente poderia pôr, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Não sei se envolvendo o n, né? Mas a função modificada, né? Que ela iria para um outro estado. Identificação de funções pares e funções ímpares. Talvez isso também seja um olhar que ajude a gente a enxergar essas expressões, né? Deixa eu ver se... pena que tá aqui, né? Tá aí, deixa eu ver. Aqui acho que não dá para enxergar tão simples, né? Porque aplicou o operador, né? Sobre a função. Valor esperado de energia cinética. Temos aqui um operador, né? O potencial daria uma função par, né? Mas quando atua, ele vai gerando essas estruturas aqui. Ah, tá. Não fica tão simples de enxergar. Não teria por enxergar por essa estrutura, né? Seria funções quando elas são ortogonais entre si, né? Isso aqui dá a delta de Kronecker, né? Só quando são iguais é que dá 1, né? E aí você tem essa relação satisfeita. Bem, então, de fato dá zero porque elas são ortogonais entre si, né? Então, apenas por ortogonalidade você verifica isso. O valor esperado do momento linear, então, fica igual a massa vezes a derivada do valor esperado da posição em função do tempo, acaba sendo zero por consequência.
Para obtenção da posição ao quadrado, né, vem do operador, tem que definir esse operador posição só que ao quadrado, agora para depois calcular o valor esperado disso. Então, você teria aqui, então, o quadrado seria o quadrado dessa raiz, né, que está aqui. Cadê? Aqui está nesse... Ah, está aqui. Quadrado dessa função, tá vendo? Desse operador aqui. Vai ficar h cortado sobre 2m ômega e o quadrado dessa quantidade, que é a soma de operador levantamento e agachamento, que está aqui, deixa eu me ver, está aí, ó. O produto vai dar, então, essa quantidade ao quadrado. Aí vai dar, então, h cortado sobre 2m ômega, e aqui fica quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo, ok? Não podemos trocar a ordem ali, porque não necessariamente comuta. Então, o valor esperado de x ao quadrado, então, vai ser igual a h cortado sobre 2m ômega, integral, né, sanduichando o operador, tá vendo? No enésimo estado do oscilador harmônico, tá vendo? Psi n e o seu complexo conjugado. Aí aqui fica essa estrutura toda organizada, né? Mas aí, né, o que a gente vai ver aqui, olha lá, temos essas situações, né, antes de sair fazendo o cálculo em si, né, antes de fazer a integral. O operador levantamento aplicado duas vezes sobre πn vai produzir, na primeira vez que ele aplica, vai produzir raiz quadrada de n mais 1 vezes πn com uma unidade acima do estado excitado. Aí depois, quando você aplicar de novo, né, já que aqui é um escalar, né, agora, você vai ter, então, duas vezes esse termo, vai dar n mais 2, é porque agora é sobre o primeiro estado, né, então a função nova é essa que está entre parênteses aqui, né. Tá ok? Então vai somar uma unidade aqui em n, aqui também. Então vai ficar n mais 2 e n mais 2 aqui, tá vendo? Psi. Aí por fim você pode agrupar essas raízes, aí você fica raiz quadrada de n mais 1 vezes n mais 2 vezes πn com o segundo estado, com dois estados acima de excitação. Aí essa quantidade fica, primeiro o operador agachamento aplicado sobre a função de onda, o enésimo estado da função de onda, do estado do oscilador harmônico. Então vai produzir raiz quadrada de n e diminuir uma unidade no enésimo estado da função de onda, tá ok? Quando se aplicar novamente, aí vai diminuir de novo. Mas veja, agora eu vou aplicar o de levantamento, né? O operador de levantamento. Então ele vai somar uma unidade em πn, tá vendo? Sobre o estado excitado aqui, aí vai produzir mais uma unidade aqui, vai voltar a ser πn, ok? O operador de levantamento, ele, diferente do operador de agachamento, ele soma uma unidade, né? A expressão da raiz que está lá, ok? Então, ao somar uma unidade aqui, você tem, então, quando fez agachamento, era para ter produzido raiz quadrada de n menos 1 aqui, né? Vezes π de n menos 1, quando aplicou o operador agachamento, tá ok? Só que a primeira aplica n, né, e depois soma, aí fica n mais 1. Então, por isso que fica n, raiz quadrada de n vezes raiz quadrada de n. E no final das contas fica n πn. E o operador levantamento aplicado aqui vai ter raiz quadrada de n mais 1 vezes π de n mais 1 igual. Aí depois aplica o de agachamento. O agachamento vai manter essa estrutura aqui e vai diminuir uma unidade aqui na função de onda, tá vendo? E vai produzir uma raiz quadrada de n mais 1, tá ok? Que era o que estava nele original, né? Por conta de ter feito o levantamento, produziu isso daqui. Então, aplicando aqui, vai subtrair uma unidade. E aí vai ficar n mais 1 vezes πn. E quando eu aplico duas vezes o operador agachamento sobre πn, aí vai ter uma vez a produzir essa raiz. Quando eu aplicar de novo, vai produzir e vai diminuir uma unidade, tá vendo? E aqui π de n menos 2. E isso é igual a raiz quadrada de n menos 1 vezes n vezes π de n menos 2. Então agora sim eu estou tudo organizado e então eu vou ter que o valor esperado do quadrado da posição, então vai ficar h cortado sobre 2m ômega. E aqui ficamos, então, vejamos, substituindo lá, né? O primeiro termo, ele vai produzir uma nova função aqui, que vai ser ortogonal a essa. Aí vai dar zero. Quando eu faço esse operador sobre essa função de onda, ele produziu a mesma função, tá vendo? Que seria o segundo caso aqui, ó. n πn. Então aí vai ter como resultado o módulo de πn ao quadrado, que não vai dar zero, né? E o n lá na frente. Mais o terceiro caso, que é a menos a mais a mais a menos aplicado a πn. Aí ele vai produzir também, vai recuperar um πn, ó, veja.
E aí você vai ter n mais 1, que é o que está aqui, vezes módulo πn ao quadrado. Mais o zero novamente, porque no quarto caso, ele produziu uma função de onda diferente. Ela é ortogonal em relação a essa daqui, a primeira, né? Então aqui vai dar zero de novo. Simplificou esses termos, né? E aí, integral de π quadrado é igual a 1 em todos os casos aqui. Então você vai ter h cortado sobre 2m ômega de 1, né? No caso, 1 multiplicado por n, né? 1n, então n, né, simplesmente, mais n mais 1 vezes 1. Então vai ficar 2n mais 1, ok? Que é a quantização, na verdade, para valor da posição. Isso é igual, então, aí, resumindo aqui, ficamos com n mais meio que multiplica h cortado sobre m ômega, ok? Isso é o valor esperado do quadrado da posição do caso do oscilador harmônico. O valor esperado do quadrado do momento linear para o oscilador harmônico vai ficar menos h cortado m ômega sobre 2 vezes. Aí, veja, para o quadrado do momento linear, que foi estruturado aqui, ó, né, a expressão, né, lembrando, né, que p quadrado é igual a menos h cortado m ômega sobre 2, operador, né, esses operadores de levantamento e agachamento ao quadrado, aí você pode reescrevê-los assim. E aí, de fato, quando você atuar, essas estruturas aconteceu a mesma coisa no caso do valor esperado do quadrado da posição. Então, é o mesmo resultados, né? Então, aqui vai dar 0 menos n mais 1 mais 0. Então, fica aqui h cortado m ômega sobre 2. O efeito dos sinais elimina aqui, que vai daria menos 2n menos 1, né? Aí põe o menos, simplifica com esse, fica 2n mais 1, positivo. Então, isso é igual a n mais meio vezes m h cortado ômega, que é o quadrado do valor esperado do momento linear. Portanto, o valor esperado da energia cinética vai ser igual ao valor esperado da quantidade p quadrado sobre 2m, que é igual... Aí, o valor esperado do p quadrado é o que a gente obteve lá, n mais meio vezes h cortado ômega. O valor esperado de uma constante, que é 1 sobre 2m, é a própria constante, ela não é afetada. Só que o m, esse m aqui, está dividindo em contra com m do momento linear, que estava aqui, h cortado m ômega, então m simplificou com m. E o meio ficou aqui na frente, conforme está explícito aqui. Então esse é o valor esperado da energia cinética. O desvio padrão, que é uma das outras perguntas que ele faz, né, vai ser a raiz quadrada da variância da posição. Então, o valor esperado do quadrado da posição está aqui, expresso. O valor esperado da posição em si era zero, que a gente calculou, então está aqui. Aí faz esse cálculo, se você quiser agrupar, não tem problema nenhum. E aqui, o valor esperado do desvio, o desvio padrão do momento linear vai ser igual à raiz quadrada da variância, que vai dar aqui, no caso, raiz quadrada de n mais 1 vezes raiz quadrada de m h cortado ômega. E ele pediu para verificar a relação da princípio da incerteza, então, feito aqui. O desvio padrão da posição vezes o desvio padrão do momento linear, que vai dar n mais meio de h cortado. Essa quantidade é maior ou no mínimo igual, né, a h cortado sobre 2. Quando n for zero, aí você vai ter isso, né? N não assume n sempre valor positivo, ou zero ou maior que zero. E valores naturais, né, inteiros. Então, de fato, atende ao princípio da incerteza, tá vendo? O estado fundamental vai atender a relação da incerteza, por primeiro estado excitado e assim por diante, vai sempre dar a mesma relação. Okay? Então, aí está o problema 2.12 satisfeito aí, ok? Até a próxima.